Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre quadriláteros. Dá uma olhadinha no tema. O que são quadriláteros e como classificamos. Vamos começar com uma atividade onde nós vamos marcar pontos em locais distintos. Dá uma olhada. Vamos começar marcando 4 pontos. Reparem que esses pontos estão localizados em lugares distintos. Vamos marcar mais 4 pontos. E por último, mais 4 pontos. Agora vamos ligá-los. Reparem, nós formamos um polígono de 4 lados. Vamos ligar os outros 4 pontos. Formamos também um polígono de 4 lados. E por último, também formamos um polígono de 4 lados. Bom, onde eu quero chegar? Nós temos aqui quadriláteros, que é o nome dos polígonos de 4 lados. Mas você sabe por que quadriláteros? A palavra quadriláteros pode ser dividida em 2 partes. Quadri, que significa 4, e láteros, que significa lados. Bom, então nós podemos classificar um quadrilátero, definir um quadrilátero como figuras geométricas planas, fechadas e com 4 lados. Bom, agora que vimos o que são quadriláteros, precisaremos da ajuda de 2 retas para poder ver como classificá-los. Dá uma olhada. Bom, então primeiro vamos trocar os números que correspondem aos vértices desses quadriláteros, que são os pontos de interseção entre 2 lados, por letras. Até porque a representação dos vértices a gente costuma representar os vértices com letras maiúsculas. Então aqui eu escolhi A, B, C, D no sentido horário, para os 4 quadriláteros. Vamos aprender a diferenciá-los, cada um tem uma característica. Prestem atenção. Primeiro nós vamos pegar 2 retas. Nesse caso, essas retas estão paralelas, porque, vocês lembram, retas paralelas são aquelas retas que não se encontram. Então, olha só, se a gente prolongar, aumentar essas retas, elas não vão se encontrar em nenhum lugar. Vocês concordam? Bom, com o auxílio dessas retas, nós vamos pegar o primeiro quadrilátero. Vamos ver o que acontece com ele para que nós possamos dar uma classificação. Vamos posicionar essas retas nos lados AD e BC. Reparem que quando nós fizemos isso, a direção delas mudou e elas acabam se encontrando em um ponto. Vamos ver esse ponto. Esse ponto é o ponto de concorrência entre as retas. E por elas se encontrarem, a gente fala que esses 2 lados onde as retas passam, eles não são paralelos. Então, nós podemos concluir que AD e BC não são paralelos. Agora, vamos pegar os 2 outros lados opostos. Vamos posicionar as retas em cima do lado AB e do lado DC. Agora, as retas voltaram a ser paralelas. Elas não vão se encontrar. Então, podemos dizer que AB e DC, esses 2 lados, eles são paralelos. O que a gente nota aqui? Que a gente tem, nesse quadrilátero, apenas um par de lados paralelos. E quando isso acontece, esse quadrilátero é chamado de trapézio. Então, pessoal, todo quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, nós classificamos como trapézio. Ele é um dos quadriláteros especiais. Vamos ver mais um? Dá uma olhada no slide. Agora, vamos ao segundo quadrilátero. Vamos ver o que ele tem especial para nós podermos classificá-lo. Vamos posicionar essa reta nos lados opostos. Então, colocando as retas em cima do lado AB e do lado DC, o que a gente percebe? Que essas retas são paralelas. E assim, a gente pode concluir que o lado AB é paralelo ao lado DC. Então, aqui a gente tem essa informação. AB e DC são paralelos.
Agora vamos posicionar nos outros dois lados que são opostos. AD com BC. Bom, reparem, as retas também são paralelas. Se a gente prolongá-las, elas nunca vão se encontrar. Então, a gente pode concluir que os lados AD e BC também são paralelos. Aqui, a gente tem dois pares de lados opostos paralelos. E quando nós temos dois pares de lados opostos paralelos, nós temos um paralelogramo, que é um outro quadrilátero especial. Vamos ao último quadrilátero que a gente apresentou inicialmente. Vamos posicionar as retas nos lados opostos como nós fizemos com os anteriores. Bom, primeiro vamos posicionar no lado AD e no BC. Reparem que as retas, elas se encontram. Elas têm um ponto de encontro que é o chamado de ponto de concorrência. Então, a gente pode concluir que o lado AD e BC não são paralelos. Agora, vamos ver essas retas nos outros dois lados que são opostos. Vamos posicionar em cima do lado AB e do lado DC. Elas novamente se encontraram. Então, podemos também dizer que os lados AB e DC não são paralelos. Então, esse quadrilátero não tem par de lados opostos paralelos. E quando acontece isso, a gente fala que o quadrilátero não possui pares de lados opostos paralelos. Então, nós podemos dizer que esse quadrilátero é não trapézio, não paralelogramo. Assim, nós podemos dizer que existem dois quadriláteros que são especiais, que é o trapézio, que por possuir apenas um par de lados paralelos, e o paralelogramo, que possui dois pares de lados opostos paralelos. Bom, vimos que o trapézio e o paralelogramo são quadriláteros que são especiais, mas o paralelogramo é mais especial ainda. Vamos ver o porquê. Dá uma olhada no slide. Os paralelogramos, eles podem ter outros formatos. Dá uma olhada. Esse primeiro quadrilátero, vocês reconhecem? Bom, vamos ver algumas características. A gente tem o lado AD e o lado BC com mesmas medidas, e são paralelos também. E o lado AB e o lado DC também têm as mesmas medidas e também são paralelos. Por isso, esse quadrilátero é um paralelogramo. Mas ele tem algo mais especial. Os quatro ângulos são ângulos retos, vocês lembram? Ângulos de 90 graus. Por isso, os quatro ângulos têm a mesma medida. E quando nós temos um paralelogramo com quatro ângulos retos, nós temos um retângulo, ou seja, o retângulo é um paralelogramo especial. Vamos ver outro. Agora, vocês reconhecem essa figura? Bom, vamos pensando aí. Mas reparem que nós temos quatro ângulos retos, como no anterior. Só que tem algo a mais. A medida dos quatro lados são iguais. E quando nós temos um quadrilátero com quatro ângulos retos e com quatro lados com medidas iguais, nós temos um quadrado, que também é um paralelogramo. Por último, nós temos um outro quadrilátero. Bom, esse quadrilátero, vamos pensando no nome, mas vamos dar a característica dele. Ele tem os quatro lados com medidas iguais. E não necessariamente a gente vai ver ângulos retos nesses quadriláteros. A característica dele são os lados. Quando acontece isso, a gente classifica esse quadrilátero, que é um paralelogramo, mas em losango. Galera, os quadriláteros são figuras geométricas que estão presentes em todas as partes. Quer ver um exemplo? Se você está assistindo essa aula no seu smartphone, na sua TV ou no seu computador, você está enxergando um quadrilátero. Vamos ver alguns exemplos do dia a dia que tem esses quadriláteros. Dá uma olhada. Nessa figura, na verdade, a gente tem vários quadriláteros.
mas vamos dar ênfase em dois. Temos o formato da porta e também temos o formato da janela. Bom, se vocês repararem, esses quadriláteros têm uma classificação diferenciada. Vamos considerar que a janela tem um formato quadrado. Então, tem os 4 lados iguais, com medidas iguais, e os 4 ângulos também com medidas iguais, ângulos retos. E a porta, um retângulo. E assim, o retângulo, lembram, tem 4 ângulos com medidas iguais. 4 ângulos de 90 graus. Vamos ver mais um exemplo. Agora, na bandeira do Brasil. Enxergam quadriláteros aí? Vamos lá, eu acho que vocês enxergaram. De amarelo nós temos um. E na parte verde da bandeira nós temos outro. Enxergamos 2 aí. Vamos lembrar desses quadriláteros. O primeiro é um losango, que é o paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais. E o segundo, novamente, nós encontramos um retângulo. Vamos a mais um exemplo. Já jogaram Tangram? Tangram é um quebra-cabeça chinês, onde é possível formar diversas figuras a partir das peças do Tangram. Bom, vamos enxergar quadriláteros, mas aí vamos usar as peças inteiras, compondo uma com a outra se necessário. Bom, enxerguei um aqui, ó. Vamos tentar achar outro. Vamos marcar outro. Agora vamos separar para poder identificar melhor esses quadriláteros. Nós selecionamos um trapézio, lembram? É aquele quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos. E temos também um não trapézio e não paralelogramo, onde os lados opostos não são paralelos. Esses exemplos são bem bacanas, né? Agora vamos a um exercício bem divertido, onde a gente vai usar a ideia de quadrilátero. Aí a gente vai usar um quadrilátero específico. Dá uma olhada comigo. Quantos quadrados há na figura? Vou dar alguns segundos para vocês. Quantos quadrados há na figura? Pensem um pouquinho aí. Pensaram? Vamos começar a contar. Primeiro, vamos contar os quadrados de 1 em 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados menores. Bom, agora vamos contar quadrados de 4 em 4. Nós temos 1, 2, 3, 4. Anotaram? Contamos 9 e agora 4. Então, temos até agora 9 mais 4, 13 quadrados. E por último, nós temos um quadradão, formando assim 14 quadrados. E aí, vocês acertaram? Bom, é bem bacana esse exemplo, né? Mas agora vamos fazer um mapa mental para a gente poder lembrar de todos os quadriláteros que nós vimos hoje. Aí agora vocês podem até tirar uma foto ou dar um print na tela para lembrar sempre desses quadriláteros e das suas classificações. Acompanhe comigo na tela. Bom, nós vimos que os quadriláteros podem ser trapézio, podem ser paralelogramo e também não trapézio e não paralelogramo. Lembrando, o trapézio é quando tem um par de lados paralelos. Paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. E não trapézio e não paralelogramo quando não tem par de lados paralelos. Mas dos paralelogramos, nós podemos retirar outros, que é o retângulo, quando tem 4 ângulos retos, o losango, quando tem 4 lados com medidas iguais, e o mais especial de todos, que é o quadrado. O quadrado é o quadrilátero regular. Por quê? Ele é retângulo e losango. Ele tem os 4 ângulos retos com medidas iguais e também tem os 4 lados com medidas iguais. Bem bacana, né? Então, todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim.
Foi muito bom estar com vocês. Eu aguardo vocês na próxima. Estuda bastante, tá? Para aprender esse conteúdo. Um abraço, até mais!